Amigas e amigos, neste 27 de março de 2017 eu completo 55 anos de idade. Nasci em 1962, logo em seguida, em 64, aconteceu o golpe militar. Um período que eu tenho visitado e revisitado para compreender esta correlação de causas e efeito do golpe atual, desse impeachment fraudulento contra a presidenta Dilma Rousseff. E é impressionante as semelhanças. É porque se trata de a gente ver a estrutura da coisa, a estrutura social, as classes sociais que se movimentaram, quais os interesses que estavam em jogo, qual a conformação política que foi possível se formar ali para que eles dessem o golpe de 64. Repito, a semelhança é muito grande exatamente porque a estrutura social é a mesma. Eu estou lendo algumas obras aqui, estudando, que eu quero mostrar para vocês, que evidentemente que os tempos são curtos, não dá para estudar tudo, ler tudo, mas se vocês puderem pelo menos ver algumas coisas, é muito importante para a gente compreender isso, na estrutura social, e não cair na esparrela da mídia, desse setor de agitação e propaganda dos golpistas. É o carro-chefe do golpe, puxado aí pelo Grupo Globo. Onde a Globo vai, o resto vai atrás, onde a vaca vai, o boi vai atrás, como canta lá na música. Eu quero mostrar aqui para vocês, inicialmente, esta obra do Nelson Werneck Sodré, que ele faz aqui um breve resumo do que se deve ler para entender o Brasil. Nelson Werneck Sodré foi um general do Exército Brasileiro, patriota, democrata, uma figura de grande destaque aí no campo nacionalista, na defesa da soberania nacional, da pátria. Não à toa foi perseguido, preso pelos golpistas. Tem também a autobiografia dele, Memórias de um Soldado, que é muito interessante, vale a pena ler. Quero mostrar também para vocês a obra do Denis de Moraes, que é uma coletânea de entrevistas que ele fez com personalidades esquerdas, analisando os acontecimentos no calor ali do golpe de 64. Tem uma entrevista com o Darcy Ribeiro aqui, que é um primor. Muito interessante, vale a pena ser lido. E o clássico do René Dreyfus, que eu falo sempre dele aqui, A Conquista do Estado. Olha o tamanho da obra. Ele faz uma radiografia profunda, fundamental, indispensável, para a gente compreender a natureza dos golpistas, que ele fala aqui de como os grupos empresariais, os conglomerados, se organizaram para dar suporte para a lógica dos golpistas de 64. E tem esse aqui que também é fundamental, que é a Batalha do Petróleo Brasileiro, do Mário Vitor. O petróleo é fundamental para a gente compreender o golpe atual. Tem muito a ver aí com o nosso pré-sal, com a entrega do nosso pré-sal, com o fim do regime de partilha que garantia a soberania do país sobre o nosso petróleo, essa riqueza fundamental do nosso país, que é o pré-sal. Não à toa, José Serra, que é o pai de tudo isso, assumiu o Ministério das Relações Exteriores dos golpistas, e o seu cupincha, o Aloysio Nunes Ferreira, que é o seu substituto agora no Ministério, que também é partícipe desta ofensiva aí dos entreguistas, para integrar o nosso petróleo e acabar com a nossa Petrobras. E é fundamental a gente entender também a lógica da Operação Lava Jato. Não tem sentido que eles dizem que eles estão combatendo Caixa 2 sem investigar nada de Caixa 2. É só Petrobras, 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 porque se fosse Caixa 2 de fato, conforme eu sempre falo aqui, eles teriam puxado o fio da meada. Como foi montada a tecnologia do Caixa 2 em 1994 pelos tucanos, repetido em 1998, que depois tentaram jogar nas costas do PT com a farsa do mensalão e agora com esta farsa do petrolão, Operação Lava Jato. Só serve para isso, porque se fosse Caixa 2, além de puxar o fio da meada, poderiam investigar o metrô de São Paulo, que dizem que tem coisas piores do que na Petrobras, a lista de Furnas. Enfim, e o resultado das investigações que eles dizem que estão fazendo na Petrobras, cadê? A não ser as delações premiadas, essas indústrias das negociatas que o Sérgio Moro montou para perseguir o ex-presidente Lula. Então é fundamental a gente entender isso aqui, a Batalha do Petróleo. Eu escrevi também sobre isso, a saga do petróleo brasileiro, a campanha pelo petróleo é nosso nas décadas de 40 e 50, que resultaram na Petrobras. É a luta do Monteiro Lobato, a luta tenaz do Monteiro Lobato pelo nosso petróleo. Tudo isso tem muito a ver com o golpe atual. Juntando as coisas, as peças, a entrega do pré-sal, a Operação Lava Jato em cima da Petrobras, ignorando todos os outros, as outras denúncias que existem, as outras evidências, não são nem denúncias, são evidências claras de Caixa 2. E esse livro aqui também que eu quero mostrar para vocês, que analisa aqui um século de transformações, que é essa luta pelo progresso do Brasil, em defesa da nossa soberania, uma coletânea de autores também, muito interessante. E esse livro aqui que eu considero uma síntese fundamental, que é do Thomas Skidmore, que é um norte-americano. Tem outros de fora que estudaram também esse período, mas esse aqui é uma síntese muito boa do Getúlio Brasil, de Getúlio a Castelo, que ele analisa exatamente o período em que os golpistas se organizaram para tomar de assalto
o poder em 1964. E essa obra aqui que eu já falei dela, fundamental, do Hélio Silva, que ele analisa que golpe ou contragolpe. Isso aqui é fundamental, isso aqui ele vai na estrutura da coisa, né? Tem um aspecto aqui que eu acho muito interessante a gente refletir sobre ele, que é essa questão das classes intermediárias, das classes médias. Ele diz aqui das classes médias que emergiram no processo industrial brasileiro, né, com a Revolução de 30, com aspiração a ser classe dominante, e que assumem o ideal das classes dominantes, que se fascistizam. Em 64 foi assim, que promoveram aquelas marchas, aqueles grupelhos, né, enfim, tudo que a gente sabe de comportamento político da classe média brasileira, das camadas intermediárias que se chamam aí comumente de classe média. E agora, né, elas estão muito bem representadas pela Operação Lava Jato, que é o partido único do golpe. A Operação Lava Jato é isso aí, né, esses engomadinhos e upes, né, que nunca pisaram na periferia, nunca subiram um morro, não conhecem a realidade do sertão nordestino, da falta d'água, da seca, da miséria, da fome, nunca bateram cartão, nunca trabalharam de sol a sol, nunca puxaram a enxada. E tem aspiração aí de ser as classes dominantes, e elas são absorvidas, essas classes intermediárias são absorvidas pela direita, pela elite brasileira. Foi assim em 64, está sendo assim agora. Elas são cooptadas e passam a servir aos interesses das classes dominantes, da elite dominante. Quero também aqui mostrar as biografias que eu escrevi, do Maurício Grabois e do Pedro Pomar, tive a honra de escrever, que mostram também esses acontecimentos pela ótica do Partido Comunista do Brasil, né, que sempre teve um olhar arguto para a realidade brasileira. Recomendo, considero fundamental. Vou deixar aqui o endereço para quem quiser ter acesso à editora, né, para ter acesso a essas obras. Enfim, o que a gente está vendo, repito, reforço, é exatamente a repetição de 64. Com a Operação Lava Jato, aí como partido único do golpe, cooptado pela elite, pelos setores dominantes, inclusive com ligações com interesses estrangeiros de fora, dos grupos econômicos, as medidas que estão sendo aprovadas agora do programa do golpe, as reformas neoliberais, trabalhistas, da Previdência, a PEC 55, se soma isso a entrega do pré-sal, né? Ou seja, é uma lógica clara da estrutura social brasileira. Aqui o Hélio Silva mostra como a falência do sistema eleitoral aconteceu, aquele sistema montado depois do fim da ditadura do Estado Novo, com a eleição do Dutra em 45, a predominância da aliança PTB-PSD. O setor mais à direita do PTB, evidentemente, tinha também os setores mais progressistas, mais ligados ao Getúlio, ao João Goulart. O próprio PSD, aliás, com a eleição do Juscelino, que sempre enfrentou a oposição dura da UDN, que se dizia na época que tinha a UDN política, que eram os cardeais, os caciques da direita golpista, políticos, a UDN fardada, que eram os militares instruídos pela Escola Superior de Guerra, né, no interesse da geopolítica norte-americana, que acabaram dando golpe em 64, e a UDN gráfica, que era a mídia. A mídia foi fundamental para o golpe de 64, como foi agora, está sendo agora para esse golpe, agora em andamento, esse golpe atual. Portanto, é importante a gente ter a dimensão da estrutura social, que é aí que a gente vê a radiografia exata das movimentações, dos interesses de classes, dos interesses políticos que se formam. O sistema político deles está completamente falido, como estava em 64. O voto no Jânio Quadros, por exemplo, foi um voto de protesto, protestando contra o sistema eleitoral daquela época. Agora é a mesma coisa, eles não têm condições de levar o programa deles à frente, a não ser com esses golpes, a não ser com esses mecanismos do golpe, melhor dizendo. A Operação Lava Jato, que é o partido único do golpe, né, e a mídia, esse conluio mídia-Operação Lava Jato, esse é o motor do golpe. Porque eles estão completamente desmoralizados, não à toa fazem essa campanha aí contra o que eles chamam, entre aspas, de políticos. Tentam jogar tudo nas costas dos políticos, no sentido de fazer emergir um outro movimento, né, que é o caso aí da Operação Lava Jato, para eles cooptarem e a partir disso levar o seu programa, o seu projeto adiante, que agora é o projeto neoliberal, o projeto dos grandes conglomerados, dos grandes interesses financeiros, conforme eu analisei aqui em vídeos passados. Portanto, fica aí essa constatação fundamental, é que o golpe é resultado da natureza da estrutura social brasileira, da diferença entre elite dominante e povo, né, desse sistema totalitário, autoritário. Só assim eles conseguem levar o projeto deles adiante, atropelando a Constituição, atropelando a democracia, massacrando os interesses do povo e afastando o povo da dinâmica política, social e econômica do país. É esse o resumo da ópera. Muito obrigado pela atenção, divulgue o outro lado da notícia, um abraço e até a próxima.